eles estão quando as mulheres adoecem? Onde é que eles estão quando as mulheres envelhecem? Aliás, a minha pergunta e da psicóloga Kézia Justo de Oliveira é: onde eles estão? Tudo bom, Kézia? É um prazer recebê-la. Kézia, a gente até foi para as ruas perguntar para as mulheres o que acontece, né, quando essas mulheres envelhecem? O que acontece quando essas mulheres adoecem? É o que a gente vai falar agora no nosso quadro Mais Mulher. Quadro Mais Mulher. A gente falou de adoecer, a gente falou de envelhecer, a gente falou quando a gente tem algum problema, quando a gente passa por uma situação financeira. Isso realmente acontece? Você sente isso no seu consultório, essa reclamação das mulheres, essa queixa das mulheres? Sim. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigada pelo convite, É um prazer Sara. ter você aqui. Prazer estar com você. Parabéns pelo programa Obrigada. também. Esse é um tema que, infelizmente, acaba chegando mesmo em consultório. Primeiro que a busca pelo atendimento psicológico acaba sendo mais das mulheres, né? E muitas vezes elas querem saber como que elas lidam. Elas estão nessa fase onde os maridos, os namorados, muitas vezes deixaram quando elas mais precisavam, né? E geralmente elas procuram depois de anos, né? De uma situação que vai carregando e muitas vezes se repete, né? A gente percebe um padrão de comportamento, infelizmente, social, né? Cultural, que esses homens vão deixando. O índice de divórcio, principalmente na fase depois dos 60 anos, ele acaba aumentando, né? O homem, ele tem uma probabilidade de se casar muito mais rápido do que uma mulher, ou de se casar propriamente dito, né? É o que a gente começa a buscar. E essas mulheres vão ficando cada vez mais solitárias, né? Infelizmente. Em relação às doenças, nós mulheres temos esse instinto meio maternal de querer cuidar. Não, vem, eu cuido de você. Ainda mais se ele tá doente, fica assim, não, vem, eu cuido. Parece que a gente até gosta, né? Adora ser meio mãe, esposa mãe, namorada mãe e querer cuidar. Agora, os homens já não têm tanto isso. E quando acontece da mulher adoecer, no sentido realmente de ter uma doença mais séria, como um câncer, algo que vai deixar lá a camada, a gente vê casos realmente dos homens deixando essas mulheres para trás. Às vezes, mulheres que eles passaram muitos anos das suas vidas. Sim. Se a gente falar de casamento, casamento é um contrato, né? Primeiro momento, você assina um contrato, mas depois do eu vos declaro, as letrinhas miúdas começam a aparecer. Então, é muito fácil o amor quando a pessoa merece ou quando tá todo mundo bem de saúde. E você disse uma coisa bem importante, desse instinto, né, da mulher, esse instinto materno. Tem isso. E, às vezes, elas não ensinam os meninos, né, a cuidarem. Porque, se a gente perceber, as famílias monoparentais, elas são em grande maioria. Então, as mães que têm o filho e os pais estão mais distantes. Então, se a gente pensar, as mulheres têm mais domínio sobre a educação dos filhos do que os homens. A gente começa a perceber, primeiro ponto, o que essas mulheres estão ensinando de maneira não dita, né? Como que elas ensinam os meninos a serem cavalheiros, a cuidar, né? Eu sou de uma família, de um exemplo, nós somos em 3, 2 meninas e um menino. E meu pai falava assim pro meu irmão, ele é o mais novo, cuida das meninas, faz isso por elas. Então, ele ensinava a ter esse cuidado. Ó, as filhas, filho, ele falava, né? Era uma fala que, para mim, é familiar. Eu acho que falta isso. Se a gente trouxer dentro da casa que a mulher precisa do cuidado, porque muitas vezes fica assim, a mulher, eu me viro, não preciso de cuidado, eu troco, eu me viro, né? Tem muito esse comportamento e acaba, os homens vão ficando assim. Deixa, ela se vira mesmo. Ela não precisa. Sim, então, a gente sempre dá conta? Sempre dá conta. Então, fica esse comportamento assim, de liberdade feminina, a gente tem que tomar muito cuidado para que ele não vá assim, eu não preciso mais do homem também. Então, é um ensino, é uma mudança social. Então, a mulher precisa ensinar esse homem, né, a cuidar. Porque é tão gostoso ser cuidada, né? Eu tinha muito disso, né? Eu vou querer cuidar, eu dou conta, ninguém precisa cuidar de mim. Hoje eu falo, não, por favor. Eu quero que cuidem de mim, eu quero ser cuidada. Gosto de cuidar, mas eu quero ser cuidada. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, que é bem familiar. É cultural, mas é familiar. Eu sempre vi o meu pai cuidando da minha mãe. Muito curioso. Hoje, até mesmo na velhice, o meu pai cuida da minha mãe. Os dois se cuidam mutuamente, mas mais o meu pai cuida da minha mãe. Esse olhar protetor é do meu pai para com a minha mãe. E eu vejo o meu filho
pegando a minha sobrinha e cuidando dela. Ela é bebezinha. Era aquela coisa de ninar, ele pegou ela pequenininha, gente, bebezinha no colo, pegou a Aurora e ficou assim, ó, shh, shh, fazendo naná, querendo fazer ela dormir. Eu falei, olha isso, ele tá cuidando. Que coisa linda. É isso que nós temos que ensinar para as nossas crianças. Agora, a gente foi para as ruas e a gente perguntou para as mulheres, se você adoecer hoje, quem vai cuidar de você? Oi, Sara, tudo bem? Hoje, se eu adoecer, quem vai cuidar de mim é meu pai, tá? Futuramente, eu não sei, tenho que planejar, porque eu não tenho filhos. Quem cuidaria de mim seria minhas irmãs e meu marido, que são os mais próximos, que estão mais próximos de mim. Meus filhos, com certeza. Tenho sim, tenho as minhas filhas, tenho 2 filhas e tenho certeza que elas não vão me deixar. Olha só, e você viu aquela senhora, a primeira senhora, ela falou, meu pai. Isso. Mas ela já está uma senhora. Isso. E o pai dela, será que ele não vai precisar de cuidados também? E aí? Isso. Aí é um pouco mais profundo, não é? né? Porque às vezes a gente fica preso a uma família de origem e esquece de desenvolver outras relações. Daí a gente precisa rever, né? Como que eu estou hoje? Eu não sou mais uma menininha. Porque o cuidado, ele lembra a fase da infância, né? Então, meu pai vai ficar sempre ali, o grande herói fica sempre ali, pronto para cuidar de mim. E nem sempre a gente vai ter ele à disposição, né? Nem sempre. Vai mudando, né, esses papéis. Vai mudando os papéis, vai trocando os papéis. Mas eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente fala hoje tanto dessa mulher empoderada, dessa sociedade que tem que ser feminista, dessa sociedade que nós mulheres conseguimos tudo. Óbvio, a gente agradece muito ao papel de algumas feministas que conquistaram muita coisa. Nós mulheres conquistamos muito, ainda há muito a ser conquistado, mas a gente não pode deixar de olhar para a nossa fragilidade, que não há problema nenhum em ser vulnerável, não há problema nenhum em ser fraca, em precisar de cuidados. Nós somos fortes e somos fracas, como os homens também, não é verdade? Isso. Eu acho que mais para essa nova geração, né? Para os nossos filhos, né, Késia? Implantar isso. Seja gentil com as mulheres, cuide de uma mulher, deixa ela passar na frente, abra a porta do carro. É tão gostoso isso, não é? Eu escuto muitos relatos assim, eu tenho medo de abrir a porta e sofrer uma consequência da mulher por causa disso. Eu tenho medo de dar flores e o que eu vou receber em volta. Então eu vejo que os homens estão um pouco acuados. Ser feminista, né, o movimento não é ser contra homem. Né? Então a gente tem que fazer uma leitura bem saudável desse feminino que cresceu, que está em busca do seu lugar. Eu posso ser feminina, vulnerável e ser empoderada? Sim. E tá tudo bem? Sim, essa fragilidade... E ser feminina? Ser feminina, cada uma do seu jeito. Claro. Né? Cada uma do seu modo. Né? Então, a gente percebe assim, a mulher, ela tem as mulheres de casa, acredito que vão concordar aqui com a gente, que as mulheres, elas têm um jeitinho, né? Eu sempre falo para os pacientes assim, pode ser sabedoria ou pode ser manipulação, você tem que tomar cuidado. Então, você pode conduzir esse homem, né? Ensinar ele a retomar esse papel. Então, acredito que as mulheres vão falar, mais um papel para mim, muito obrigada, né? Mas com sabedoria você pode conduzir esse homem para devolver para ele, olha, você pode cuidar, você pode proteger. Né? Então, a gente precisa bater firme nessa tecla, né? Agora, uma coisa, Sara, tem muitos chá de mulheres, tem muita conferência de mulheres, e quando é de homem, vai o mínimo. Então, nesse lugar, né, de resgatar esse masculino, as mulheres podem começar a empurrar, né? Vai, na volta vai ter um churrasquinho para você, né? Vai ensinando esse homem a buscar ajuda, porque eles são os últimos a buscarem ajuda. Em todos os sentidos, em né? Todos ajuda de os saúde, ajuda psicológica, ajuda emocional. Isso. É complicado. Eu vou ler um comentário que tem aqui no WhatsApp, a gente não vai conseguir ler todo mundo, nem vamos conseguir prolongar nossa entrevista, infelizmente nosso tempo já acabou, mas olha só que legal esse comentário. Boa tarde, Sara. O meu esposo com certeza cuidaria de mim. Nós temos 2 filhos homens. Eu tenho certeza que cuidariam de mim e de suas esposas. Eu criei os meus filhos para serem homens, porque macho é bicho. Eu sou feliz e sou realizada. Que coisa linda. Obrigada, viu? Késia, que delícia revê-la. Fiquei muito feliz. Você vai voltar mais? Com certeza. Então, combinado. Combinado.